Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição, plantão glorioso, um pouquinho mais tarde do que o habitual, nesse sabadão de muito calor, mais de 40 graus no Rio de Janeiro. Tem muita gente que nem reparou, né? Mesmo nem sabia que tinha plantão glorioso. Hoje tá aí pulando folia, carnaval no Rio de Janeiro, em Salvador, em grandes partes do Brasil. Mas não foi por esse motivo que o plantão glorioso está demorando não, né? É porque o almoço estava gostoso demais, repetir 3 vezes, enfim. Vamos lá, volta para cá que a gente vai falar de Botafogo, falar do desafio do Renato Paiva, que na coletiva de ontem elogiou o elenco do Botafogo. E aí a pergunta é, o elenco do Botafogo dá condições para Renato Paiva disputar lá nas cabeças pelo menos até a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro? A segunda janela, ela vai abrir, na verdade nem segunda, né? É uma janela extra por conta do Mundial de Clubes, da FIFA. Até a abertura dessa janela do Mundial de Clubes, até a paralisação do Campeonato Brasileiro, será que o Botafogo tem elenco suficiente para brigar lá em cima? Não vou nem dizer na liderança, né? Mas a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro desse ano de 2023, o Botafogo estava ali, nas cabeças, né? Será que teremos condições de repetir esse feito com o elenco que o Renato Paiva tem em mãos? Bom, como ele fala que o elenco, ele elogia o elenco, que o elenco é satisfatório, que chegou não pediu jogador nenhum e tal, e nem vai pedir, nem dá para pedir, porque a janela fechou, a não ser jogadores brasileiros que atuam no Brasil. Jogadores, na verdade, que estão aqui atuando no futebol nacional, né? Do mercado nacional, brasileiros ou não, jogadores que atuam no mercado nacional. Não acredito. A não ser uma oportunidade daquelas que acontece de 1 em cada 5 anos, né? Um grande jogador que atua num clube no Brasil, o caso do Matheus Pereira, né? Fosse uma oportunidade dessa de mercado, beleza. É um jogador que agregaria muito, né? Até porque a gente vai analisar o elenco do Botafogo, precisa ainda, né? A gente não está com o elenco todo redondinho, não. Mas o Renato Paiva elogiou o elenco, não fez adendo, não fez nenhum pedido, até porque deu coletiva no último dia da janela internacional. Vamos analisar o elenco do Botafogo? Será que ele tem razão? Bom, vamos lá. Em termos de goleiro, é claro que os goleiros que não são titulares, né, os suplentes, normalmente eles estão nível abaixo do goleiro principal. O goleiro é uma posição que, a não ser por conta de uma contusão muito grave, né, é uma posição que você não tem tanto rodízio. Há treinadores que fazem o rodízio, eu acho interessante, né, mas aí tem que estar tudo muito bem alinhado, o goleiro não pode ter chegado semana passada, já é um goleiro que tem entrosamento, porque se muda o goleiro e muda o estilo de jogo, vamos lá, vou pegar o estilo de jogo do Renato Paiva, que eu já falei aqui para vocês, que é um estilo de jogo que usa muito o goleiro. Tá? Então tem que ser um goleiro que saiba jogar com os pés. Né? Então se eu mudo o goleiro reserva é muito bom, mas com os pés não sabe jogar, muda o tipo de jogo, muda o estilo de jogo da equipe. Né? Então mas vamos lá, pensando no Botafogo. John, que é incontestável, o Léo Link e o Raul. Talvez a gente tenha caído um pouquinho de nível em relação ao goleiro reserva. Por mais que o Gatito Fernandes de 2024 não fosse o Gatito Fernandes de 2017, ok, mas ainda assim era o Gatito Fernandes. Então, contra o Internacional a gente viu, né, a importância de ter um Gatito. Na Libertadores contra o Bragantino a gente viu a importância de ter um Gatito. O Léo Link pode evoluir. Agora, chegando um novo preparador de goleiros, né, a nova comissão técnica, novo preparador de goleiros, que eles possam aproveitar ao máximo o conhecimento dessa comissão técnica do Renato Paiva. Mas eu não vejo nenhum problema, todavia vejo o Léo Link abaixo do Gatito Fernandes. Tá? As laterais, vamos analisar aqui. Com o retorno do Marçal, a gente agora tem 3 laterais esquerdos, ano passado tinha 4, né? 3 laterais esquerdos. Marçal, que é um jogador polivalente, o Alex Telles e o Cuiabano. Acho boas opções. Na lateral direita, nós temos 2 jogadores que são inconstantes. Têm qualidade, mas são inconstantes. O Vitinho e o Matheus Ponte. O Arthur Jorge conseguiu, com o Vitinho e o Matheus Ponte, dar
uma estabilidade defensiva para o Botafogo. Ele conseguiu. O Vitinho defendendo tem muita qualidade. Quando está na região ofensiva, ele precisa caprichar um pouquinho mais no fundamento básico de um lateral, que é cruzamento. O Matheus Ponte, ele ataca melhor, defende bem, mas ainda assim comete alguns erros de posicionamento. Então a lateral esquerda do Botafogo, para mim, é satisfatória. A lateral direita do Botafogo deixa a desejar, mas o Arthur Jorge conseguiu deixar o sistema defensivo bem azeitado com o Matheus Ponte e com o Vitinho. Não é o pior dos mundos, mas poderia melhorar, né? Vamos lá. Setor defensivo. Nós já temos o Alexander Barbosa, o Bastos, que está voltando aí em uma semana aos treinamentos, voltando normalmente, vai estar disponível, né? Teve um problema aí ligamentar, mas a transição está sendo feita e daqui a uma semana, 2 semanas, a gente espera que esteja desenvolto já no campo de treinamento. Então tem o Bastos, que joga com o Alexander Barbosa e compõe uma boa zaga. O Jair, que estreou bem no Botafogo e mostrou valor na partida que atuou contra o Racing, e já vinha mostrando valor com a seleção brasileira, então é um zagueiro de qualidade. Eu vejo o Jair, não é que seja melhor do que o Adrielson. O Adrielson já é um zagueiro feito, né? Experiente, já tinha jogado pelo Botafogo, seleção brasileira também. Mas o Jair é um zagueiro que tem uma potencialidade de melhora muito maior do que a do Adrielson. E tem feito partidas razoáveis aí com a camisa do Botafogo. Chegou no fogo, né? Ainda sem treinador e tal, mas eu achei que foi bem. O David Ricardo é que não inspirou aquela confiança ainda. Mostrou ser um jogador que a gente passa, tem qualidade. Atuou em jogos em que o Botafogo perdeu, né? Perdeu pontos para equipes pequenas do Campeonato Carioca e tal. Não foi tão bem quanto o Jair. E realmente, talvez realmente por causa da qualidade técnica de ambos. O Jair é um jogador com mais qualidade técnica. Agora, na mão de um treinador, o David Ricardo pode se desenvolver. Ainda tem o Marçal. Marçal chegando, o Marçal, como eu falei, ele é polivalente, ele faz as laterais e também compõe bem o setor defensivo. Tá? Então a gente já tem mais um jogador coringa ali. Né? No meio-campo, defensivamente, eu vejo o Botafogo, né, ali primeiro e segundo homens de meio-campo, o Botafogo bem servido. Nós temos o Gregory, o Alan, o Wendel, que vai chegar no meio do ano, mas até a 12ª rodada não tem um Wendel, então não vou contar o Wendel, né? O Alan, o Gregory, o Marlon Freitas, e aí jogadores que estão no Botafogo e precisam dizer aqui vieram em 2025 fazer para agregar nesse time do Botafogo, Cauê e Patrick de Paula. Aqui vieram, eles precisam dizer. Tá? Cauã é jovem, é da base, ok, mas a gente sabe, se eu quero nivelar por cima, talvez alguns jogadores sejam emprestados. O Newton, por exemplo, que é um jogador que foi bem utilizado na zaga, como volante, o Newton também é um jogador que é composição de elenco. Dos 3, Newton, Cauê e Patrick de Paula, o Newton é o que mais se destacou, mas ainda assim não vejo no nível de um Botafogo melhor do que o de 2024, tá? Mas acho que precisa estar ali no grupo. Cauê e Patrick de Paula, quem vai definir é o Renato Paiva, para mim são dispensáveis nesse momento. No meio-campo ofensivo, o Botafogo só tem uma peça, que é o Santiago Rodrigues. O Botafogo só tem essa peça ofensiva que atua ali na região da esquerda, tá? Poderia fazer a dobra com o Savarino, tá? Vale dizer que o Renato Paiva gosta de jogar com 2 pontas bem abertos, fazendo papel com os laterais como fossem alas. Né? Ele gosta muito de ampliar o espaço do campo. Então, pontas e laterais trabalham o tempo inteiro. E ali seria Santi Rodrigues, na esquerda municiando Alex Telles, ou Cuiabano, ou Marçal, e o Savarino, que se destacou muito por ali. No lado direito, a gente tem... O Nathan Fernandes também joga pela esquerda. O Matheus Martins não tem mostrado muita coisa nesse início de temporada. E o Jefinho ainda não disse também a que veio. Nathan Fernandes buscando espaço.
tanto pela esquerda como pela direita, chega aí com possibilidade de pegar a vaga de alguém. Arthur, vontade, chega junto, corre o campo inteiro, mas ainda não conseguiu se entrosar com o time do Botafogo. Tá? Então, do lado direito a gente tem ali o Arthur, Nathan Fernandes faz ali também. Infelizmente a contratação do Wesley, que seria um jogador para a ponta, mais para a esquerda, né? Não se concretizou. Para a direita, o Botafogo fica aí refém de poucos jogadores. Tá? E no comando de ataque, 2 apostas e um jogador que não vem também performando tão bem no início de 2025. O Igor Jesus, que é o nosso titular, e aí Juan Cruz e agora o Elias Manuel. Não acho, tá, que seja um elenco ruim, mas acho que é um elenco bem inferior ao que terminou 2024. A gente sabe que o John Textor fez a comparação da primeira janela de 2024 com a primeira janela de 2025. É claro que o time de 2025 é muito melhor do que o time de 2024 da primeira janela, mesmo com o Luiz Henrique, né? Porque esse time do Botafogo de 2025 ele tem muita gente que foi campeã em 2024. Agora, Luiz Henrique e Almada não conseguiram ter substituto. Santiago Rodrigues é o substituto do Almada, talvez uma expectativa muito maior, mas o Arthur não é nem de longe um substituto para o Luiz Henrique. É um jogador da posição, mas que com outras características vai buscar agregar nesse sistema de jogo do Renato Paiva. Minha conclusão sobre o que o Paiva disse. Bom, ele não tinha como dizer que o elenco não era bom, porque ele chegou no último dia da janela e ele não assumiria um time que ele não admirasse, que ele não visse potencial. Então, claro que ele vê potencial, claro que ele admira alguns jogadores do Botafogo, tem planos para que o Botafogo possa voltar a performar bem, mas o elenco ainda tem algumas lacunas. O Savarino jogando na posição de homem de centro não tem sido interessante, não tem feito boas partidas. Savarino precisa dialogar com um jogador inteligente no meio-campo, e esse jogador inteligente precisa ser o Santiago Rodrigues. Então, assim, na análise de elenco, eu acho que hoje o Botafogo tem um elenco nota 7,5 para 8. É um elenco que eu qualifico como bom, mas hoje atrás de Palmeiras e de Flamengo, principalmente Palmeiras e Flamengo. Vamos tentar iniciar a Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, tentar iniciar da melhor maneira possível para buscar liderança na fase de grupos da Libertadores da América, independentemente de quem cair no grupo A, e de buscar terminar ali as 12 rodadas do Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros colocados do Brasileirão. Porque aí, segunda janela, normalmente é a janela em que o John Textor é muito agressivo e a gente vai receber jogadores como o Wendel, que podem desequilibrar. E aí não só o Wendel, o Botafogo tem a esperança também de contar com o Wesley, cuja negociação acabou melando, né? Faltando aí 2 dias para encerrar a janela, entre outras contratações que estiveram muito perto de acontecer e não aconteceram por conta também de birra do clube onde o jogador está. Tá? É isso. E aí, vocês acham, concordam comigo que o Botafogo hoje, contando todos esses jogadores, tem um elenco nota 7,5, 8, um bom elenco, mas não excelente, né? Quero ler a sua opinião nesse sabadão de carnaval, tá certo? Fico por aqui, beijo grande, saudações alvinegras, fui!